Opa, e aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar hoje sobre protocolo de conteúdo. Como é que funciona essa questão? O que é isso? Enfim, de forma bem resumida, podemos dizer que é todo o protocolo, tudo aquilo que eu faço, seja semanalmente ou diariamente, para produção de conteúdo, tá? Porque entenda o seguinte: não é só chegar e eu vou produzir conteúdo. Tem toda uma intenção por trás, todo um porquê por trás. E é isso que eu vou te mostrar na sequência, beleza? Então é isso, seja bem-vindo. Se você não segue o canal, lembre de seguir o canal, de, o famoso curtir, né, o joinha aqui do canal. É interessante porque mais pessoas vão ver e vai se tornar relevante esse vídeo, beleza? Vamos lá. Conteúdo, protocolo de conteúdo. O que é que acontece? O que eu mais vejo é o pessoal exatamente fazendo isso. É produzindo conteúdo no local errado, tá? E produzindo conteúdo sem a intenção correta. Porque entenda o seguinte, não sei o que é que você vê. Lógico que tem toda uma prévia antes disso que não dá para poder falar aqui, tá bom? Tem aulas aqui no canal sobre isso, então depois dá uma procurada. Então toda essa parte que envolve os 4Ps que eu sempre estou falando aqui, que é o pessoa, problema, processo e produto, tem que estar definido. Então, primeira coisa é que isso esteja muito claro, tá? Então, não tem como eu passar mais outros 30 minutos, 40 minutos só falando de pessoa, problema, processo e produto para depois chegar em conteúdo. Então, essa parte tem que estar ok, beleza? Mais uma vez, volta, tem aula sobre isso. Mas o que que acontece? Supondo que está tudo certo ou mais ou menos certo, aí vem a parte de produção de conteúdo. Já que o objetivo nosso é vender sem vender, é interagir, né? É fazer todo esse trabalho mais forte possível que envolva exatamente o quê? Essa parte de gerar conexão o máximo possível com quem está do outro lado. Esse vai ser sempre um dos principais objetivos, digamos assim, tá? Então, sobre o protocolo, o que nós precisamos primeiro entender? Existe aqui comigo, né? Eu vou falar aqui comigo como é que funciona. Então existe um protocolo semanal, semanalmente ou quase semanalmente, tá? Tem itens aqui que não são exatamente semanalmente, que eu já estou fixado, definido, mas eu vou colocar aqui para você como sendo semanal, porque no início vai ser meio que isso mesmo, esse exercício semanal, tá? Então, semanalmente, nós temos um, dois, três itens que nós precisamos estar de olho. Item número um: onde iremos produzir conteúdo. Esse item, tá? Só para deixar claro o que quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, só afastar um pouquinho aqui, afastar para cá, beleza, só para deixar mais visivelmente organizado. Então, esse meu teclado está com um problema sério no espaço. Então, onde iremos produzir conteúdo? Então, por exemplo, vou produzir conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, é, por e-mail, no grupo do WhatsApp. Onde é que eu vou focar a minha produção de conteúdo? Pablo, é porque eu estou preocupado aqui em ter em muitos lugares ao mesmo tempo. Entenda que o objetivo aqui, daqui a pouco você vai entender melhor, é produzir um conteúdo central, tá bom? E a partir desse conteúdo central é que nós poderemos, no caso, produzir o restante dos conteúdos. Então sempre vamos produzir o conteúdo mais longo, que eu sempre aqui eu fico intercalando entre dois tipos de conteúdos longos, tá? Eu intercalo entre a produção desse vídeo, que eu estou aqui gravando nesse momento para você, tá? Eu considero como o conteúdo longo. Entre esse vídeo e o e-mail. Escrever um e-mail, que pode ser usado como artigo de blog, enfim, é um texto longo ou um vídeo longo.
Normalmente, ultimamente eu tenho focado mais em fazer logo vídeo longo. Para o meu caso, funciona melhor assim. Já eu conheço pessoas que preferem escrever o texto longo para depois fazer toda a produção. Mas então você tem que partir de algum lugar. Os americanos, eu já vi alguns americanos falando desse conceito. Eu não lembro agora quem foi que trouxe ou quem está trazendo, me desculpa, chamado waterfall, que é mais ou menos como cachoeira mesmo, né? Water, cachoeira d'água, algo do tipo, não sei. O efeito cascata, tem assim, meio que um conceito de efeito cascata, né? Do conteúdo, waterfall content, né? O efeito meio que é efeito cascata, efeito de cascata do conteúdo, tá? Então nós partimos sempre desse pressuposto do maior. Então, onde iremos produzir o conteúdo também já vai poder te definir. Então, por exemplo, comigo, onde é que hoje eu produzo conteúdo? No YouTube, no Instagram, nem sempre no Substack e nem sempre por e-mail. Eu estou recomeçando agora a produzir e alguns dias da semana no grupo de WhatsApp que eu tenho, dois grupos, três grupos de WhatsApp que eu tenho de alunos, tá? O que é que falta? Só precisa ser mais constante. Então, por isso que até é bem interessante que a minha produção de conteúdo também ela tem muito a ver com o meu cotidiano, tá? Então, por exemplo, eu precisava organizar de ter um protocolo e seguir um padrão, porque eu estava fazendo alguns lugares eu estava um pouco já correto, definido, e outros nem tanto. Então, assim, olha, eu preciso escrever um protocolo. Peraí, eu vou escrever esse protocolo e vou aproveitar e já gravar a aula, porque já vai fixar, porque é uma forma de fixar ainda mais o que eu estou produzindo, né? Todo conhecimento, quando você passa para outra pessoa, fixa melhor e se além de falar, né, de passar, eu também praticar, vai fixar ainda mais. E aí eu resolvi fazer exatamente isso. Vou criar o protocolo para mim, e é aquilo que eu falo. Algumas coisas eu já utilizo, outras não. Alguns casos eu já passo para os meus alunos. Né? Eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Nexus, né, que a mentoria normalmente é dividida em duas etapas. A etapa um onde nós criamos todo esse processo de pessoa, problema, processo e produto, nós definimos no encontro individual ou no Zoom. Sei lá, se eu tiver que passar 3 horas, que passe. Nós montamos tudo e aí depois, durante 6 meses, tem os encontros em grupo, né? Tem um grupo do WhatsApp e aí os encontros é pelo Zoom mesmo, normal. Só que em grupo, e aí eu vou tirando as dúvidas da sua execução. A gente monta um plano de ação, depois vai trocando ideia e vai avançando, né, conforme a maturidade vai acontecendo. Falei, cheguei nessa fase, vou mudar, enfim. Então, para esses meus alunos de mentoria, eu já costumo já entregar esse protocolo. Só que eu precisava desenhar o meu, que é relativamente um pouquinho diferente, já que o meu, devido à minha facilidade em produção de conteúdo, eu termino não vendo problema em ter mais lugares para poder produzir o conteúdo. Então, onde iremos produzir o conteúdo, defina esse passo, tá? O próximo item é definir, não tá assim, definição da quantidade e que tipo de conteúdo. Explicando melhor, onde é que eu vou produzir? Então, por exemplo, exemplos, aqui eu vou colocar exemplos gerais. Pode ser YouTube, Instagram, ó, e-mail, grupo de WhatsApp. Existe. Eu vou colocar todos os tipos aqui possíveis que alguns utilizam, tá? Blog. Pronto. Tá aqui os principais escritos aqui. Com isso definido, então vem o item 2, definição da quantidade e que tipo de conteúdo. Pablo, como assim? A quantidade que eu me falo todos os dias ou 3 dias na semana, uma vez.
Isso você tem que definir, tá? O ideal, Pablo, é o quê? É o máximo possível. No início, o máximo que você conseguir. Mas por quê? Porque o objetivo é que você fique bom. Qual é uma das melhores formas para que você fique bom em algo, né? Uma das formas é a repetição, é estar aprendendo constantemente e estar repetindo. Então, se você já tem bagagem relativamente suficiente, um dos caminhos. Depois eu vou gravar uma aula até sobre conteúdo infinito, né? Como é que eu crio conteúdo, como é que se cria o conteúdo infinito. Esse é o protocolo, é o que vem antes, tá? A produção mesmo do conteúdo, depois eu posso trazer uma aula, pode ser até uma live ou em forma de masterclass das segundas-feiras. Então o objetivo aqui é definir muito bem essa questão de quantidade. E aí o máximo possível que você vai fazer. Então, por exemplo, um tempo atrás, quando eu fui reiniciar o uso aqui do meu canal do YouTube, o que é que eu fiz? Para testar mesmo. Espera aí, eu vou ver se realmente eu sou bom, mas espera aí, vamos ver se realmente eu sou bom mesmo. Vamos ver se eu consigo ser disciplinado, porque eu tenho dificuldade em disciplina, em executar, né? Em algumas, tem pessoas que dizem até o contrário, que eu sou meio que insistente barra persistente em alguns casos. Mas então resolvi gravar 30 dias de conteúdo ao vivo, de domingo a domingo, não interessava o dia. Ou às 17 horas ou às 19. Eu testei em horários diferentes, mas eu preferi ser às 17 horas. Não houve diferença, para mim era melhor, tá? E aí o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu produzi os 30 dias de conteúdo, tive um monte de material, podia usar no Instagram. E percebi que, poxa vida, eu consigo. E aí ficou mais conteúdos para poder ser entregues. Porque eu entreguei muito conteúdo um pouco mais técnico, um pouco mais básico para alguns. E aí percebi que poderia ter tanto conteúdos do tipo how to do, né, de como fazer algo, como conteúdos um pouco mais técnicos e um pouco mais longos, que não nada impede que tenha how to do. Por exemplo, esse conteúdo de agora, ele é um conteúdo um pouco mais longo, mas envolve conceitos e prática, né? Tem alguns conceitos de criação de conteúdo, conceitos, preceitos básicos, mas tem o how to do, estou mostrando como é que se faz, né? Enfim. Então, o ideal é que você faça o máximo possível, tá? Quanto? O máximo possível que você puder. Definido, então, definindo, quase dançar agora. A quantidade, que tipo, Pablo, que tipo, como assim? O tipo seria live, gravado, Reels, carrossel, o tipo. Então, esse tipo é interessante você saber. Pablo, o que é melhor? Isso aí eu não posso opinar, eu vou dizer o motivo. Depende muito de você. Qual é a tua aptidão? E o que é mais fácil para você? Então, exemplo, eu não vejo problema algum em gravar em vídeo, mas eu tenho uma certa dificuldade em edição. É, é mais por uma questão de prioridade, vou ser bem sincero. Tem como editar algo legal? Tem, mas dá um pouquinho mais de trabalho e tudo, e é questão de tempo. Tá até na programação aqui para gravar uma aula sobre os tipos de hora que nós temos. A hora de 10 minutos, de 100, de 1000, depois no conteúdo você vai entender melhor. Mas o fato é que, então, para mim, termina sendo mais prático escrito. Então, por exemplo, no Instagram eu prefiro ser carrossel. Apesar de que eu não vejo problema algum em gravar Reels. O Reels tem todo um porquê também, porque eu vejo que o pessoal tem produzido um conteúdo mais raso nos Reels. Uma coisa muito básica, muito uma pegada de entretenimento. Não dá tempo de explicar algo. Então, esse é o problema. Eu não encontrei, na realidade, eu não consegui encaixar ainda algo. Então, por exemplo, ó, todo esse tempo que eu estou passando aqui, por mais que eu seja prolixo, não daria para fazer isso de forma alguma no Reels. Então, eu tenho essa dificuldade. Como o meu foco é sempre produção de conteúdo, conteúdo útil, então de que forma eu poderia ser útil num Reels de 1 minuto? Imagina. Então teria que ser algum tipo de edição, teria que ser uma coisa muito bem trabalhada, então não poderia ser uma vez no dia, assim, eu não teria esse tempo, essa prática para isso. Então eu prefiro o carrossel.
Então vê contigo, vê para você o que é mais interessante e faz, tá? Os temas mais interessantes e executa. Simplesmente é isso, tá bom? O 3 que eu defino, normalmente eu defino, depende do dia, tá? Tema da semana. O que é o tema central da semana? Essa semana, por exemplo, o meu tema central está se baseando em conteúdo. Eu estou enfatizando um pouco mais o conteúdo e fazendo a transição para o outro conceito que é de one person business, que é um negócio de uma pessoa só, que é assim, se conectam. Então estou fazendo a transição, conteúdo, e aí eu vou começar a entrar no tema da semana que vem, que é do one person business. Então por isso que, por exemplo, como é que eu produzo mesmo um determinado conteúdo para ganhar tempo, o que é essa história de hora de 10 minutos, de 100, o que é a hora de 10 reais, 100 reais, de 1.000 reais, alguma questão sobre automação. Então esse é um tema que é um tema de quê? De one person business, de negócio de uma pessoa só. Mas eu já fiz uma transição, já comecei a ver que uma transição essa semana aqui no YouTube e assim vai. Então você precisa definir o tema da semana. Por quê? Porque fica mais fácil produzir conteúdo. Muito mais fácil. Então, semanalmente, basicamente, esse vai ser teu exercício. O dia vai depender, como eu falei. Às vezes eu tiro um tempinho no sábado ou no domingo. Muitas vezes eu defino isso, eu bato o martelo. Na segunda-feira, antes de começar a gravação, eu começo definindo mais ou menos isso. Então é uma questão de ver o teu momento, assim, ver o que é mais interessante. E sempre no início começa o mais antes possível. Então começa a definir a semana no domingo ou no sábado, se for o caso. Depois você vê o que é mais interessante para o teu caso. Mas define esse tema central porque vai te ajudar. E aí dentro do protocolo vem a parte que é diária, diariamente. O que acontece diariamente? Os bastidores. Basicamente vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Comigo vão ser cinco itens. Com você, depende, tá? Então, por exemplo, porque depende, você vai entender agora. Tem coisas que vão ser iguais. Número um, definição. Se eu já sei o tema da semana, por exemplo, eu vou falar sobre one person business, então tudo que envolve negócio de uma pessoa só, como é que funciona no digital, quais são os desafios. Então eu peço ajuda normalmente, definição do tema do dia. Normalmente eu peço ajuda ao chat GPT para me trazer ideias, né? Eu entrego uma série de informações para o chat GPT, depois ele me ajuda, que é aquela questão de ganhar tempo, né? Então ele me ajuda entregando algumas informações importantes, alguns autores que às vezes eu peço, coisas desse tipo. Eu dou uma pesquisada, dou uma organizada nas ideias. Então eu defino o tema, tá? E aí imediatamente com essa definição do tema e com alguns itens e partes e tudo mais, eu começo a preparação e gravação da aula para YouTube. O que é essa preparação? Essa é o aprofundamento dessa pesquisa que eu fiz superficialmente no que eu fiz no ChatGPT. Então eu começo a organizar, crio tópicos, né? Eu tento organizar normalmente ou no Notion ou no mapa mental, em algum lugar. Eu começo a colocar todas as minhas ideias e começo a organizá-las numa certa lógica, tá? Porque eu tenho sempre uma preocupação muito grande com essa questão didática. Então eu começo a montar a estratégia e tudo, e aí vai depender do momento. Se é ao vivo ou se é gravada essa aula, enfim. Então eu monto tudo isso, digamos seja gravado, e vou e gravo, né? Depois da gravação, o que é que eu faço? Qual é o próximo passo depois da gravação? Aí eu normalmente eu vou e faço o carrossel. Como tá tudo muito na minha cabeça, muito na memória, tudo aqui, as anotações que eu fiz,
Então eu consigo criar facilmente o carrossel. Tem temas que eu já fiz o contrário e deu até certo, tá? Eu montei toda a estratégia, todo o conceito, montei a grade, como se fosse gravar a aula. E aí gerei o carrossel, fiz todo o carrossel e depois é que eu gravei a aula. Também deu bom. Essa semana eu fiz isso com duas aulas essa semana e eu gostei, tá? Então eu vou ficar revezando aqui, vendo o que é mais interessante. Como o carrossel termina sendo algo longo, né, de 8 cards, 9, 10 cards, então vale o teste. Então é mais uma questão de teste, tá bom? No meu caso, esse é o padrão que na maioria das vezes acontece. Eu preparo, gravo depois. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui essa aula. Depois disso é que eu vou preparar o carrossel. Feito o carrossel, aí fica muito mais fácil com o próprio texto do carrossel eu preparar um e-mail e publicar no Substack. Para quem não conhece, Substack é um tipo de rede social, meio que um tipo de rede social de textos longos, onde tem várias pessoas que interagem, trocam ideia, né, aprofundam alguns temas. Eu estou começando agora, eu só fiz publicar dois textos, até a questão mesmo de ler, eu estou tentando entender, lendo lá e tudo. E-mail, eu voltei a utilizar o e-mail, porque passei um tempo sem utilizar muito, porque as ferramentas estavam muito, sinceramente, estavam caras demais. E subiu ainda mais, está bem estranho os planos de algumas dessas ferramentas, a mais popular é a ActiveCampaign. E aí encontrei uma ferramenta, gostei dessa ferramenta que é a Kit, a antiga ConvertKit. Gostei do estilo deles e tudo mais. Eu tô meio não, tô começando a voltar à produção de conteúdo agora, tá? Então tá engatinhando e tal, mas é porque tá mais fácil. Então eu pego o conteúdo que tá lá do carrossel, dou só uma pequena mudança, faço uma pequena mudança ou alguma coisa, eu praticamente não mudo, porque o carrossel tá numa sequência, tá em vários tópicos e às vezes não faz sentido. Alguma coisa, o texto mais corrido fica melhor, enfim. E por último, não menos importante, aí eu venho com o Story. O Story é muito relativo à produção do Story e áudio nos grupos. São bem parecidos. Por quê? O Story é meio que uma condensação, é um resumo daquilo. Só que o Story eu ainda estou muito. Eu tenho um protocolo específico para os Stories, que é uma coisa totalmente diferenciada. Cabe inclusive uma aula. Eu estou até para refazer, já era para ter feito, né? Só que eu estava exatamente fazendo alguns testes de algoritmo. E como o algoritmo do Instagram muda alguns conceitos, algumas coisas, eu estava um pouco receoso se eu deveria ou não mudar. Eu tenho um livro que foi escrito em 2021, um livro e-book que está lá na Amazon, por sinal muita gente lê todos os dias, e eu fiz ele, tá? E tem toda uma série de conceitos mais técnicos de vendas e tudo. E eu vi que existe meio que um padrão hoje em dia nos stories que tem como acrescentar coisas que dá para ficar em um livro. Outras coisas, né, realmente vão perder o sentido, porque o algoritmo ele muda com o passar dos anos, é normal. Mas existem alguns preceitos lá que é relacionados mais a comportamento humano, e, né, que não muda. Então, mas o fato é que o story é um pouco diferente, então às vezes eu sigo esse roteiro de forma direta ou indireta. Por exemplo, hoje eu não segui o protocolo. Vou fazer ainda. O meu texto de introdução, porque é comum fazer isso. Não sei se alguém já assistiu Os Simpsons com esse olhar, tá? Em que sentido? Os Simpsons, se você observar bem, sempre ele começa um episódio com um tema nada a ver com o que vai acontecer de fato naquele episódio. Exemplo, digamos que tem lembrei agora porque eu estava pesquisando recentemente sobre fracking. Teve um período lá. Agora os Estados Unidos meio que corrigiram esse problema e não está tendo problema. Mas teve um tempo que estava um problema sério de extração de petróleo e de gás via fracking, que é um tipo de extração específica que existe, que estava contaminando os lençóis d'água. Né? Tava dando um monte de problema lá, enfim. Esse era o tema central do episódio, mas o episódio começava com outra coisa nada a ver com Bart Simpson e Milhouse aprontando alguma coisa na escola
e não tinha nenhuma conotação, não tinha nenhuma ligação com o tema. Só que aí de repente eles vão fazendo essa transição, transição, transição até que chega no tema. Uma coisa totalmente indireta. É feita a teoria lá de uma borboleta bate as asas em Pequim e causa um maremoto não sei aonde, no Havaí, enfim. Coisas desse tipo. É mais ou menos isso, tá? Então, o história eu gosto muito de preparar uma história de alcance, meio que livre. E foi o que aconteceu hoje, então eu tava realmente, eu já tinha visto esse story, esse Reels da SpaceX, porque houve recentemente o lançamento e aterrissagem lá do novo foguete deles. Do novo não, do novo sistema, né, de pouso deles, que o foguete não é novo, é antigo. Mas já tinham feito isso numa proporção menor em foguetes bem menores e agora estavam utilizando em foguetes gigantes, enfim. E o fato é que aí tem como mostrando as tentativas e erros deles e tudo. Poxa, cara, tava faltando um start, já achei o start. Vou falar sobre persistir e insistir. E aí fui, escrevi um texto para poder gerar uma movimentação do pessoal. E daqui a algumas horas, aí eu vou e faço uma conexão de persistir e insistir com o protocolo de conteúdo com o tema de hoje. Que eu gravei aqui essa aula. Enfim, faço toda uma conexão e faço meio que um mini pitch vendendo sem vender, como eu gosto de fazer. Então é basicamente isso. E aí eu posso preparar também um áudio a respeito, né? Para falar, para poder gerar curiosidade do pessoal vir assistir essa aula daqui. Então, lá à tarde, quando sair esse vídeo, então à tarde eu vou e gravo um áudio para o pessoal. Um áudio parecido com o que vai ser dito no Story, ou praticamente é o que está no Story também. Então, é basicamente essa minha rotina, tá? Como eu falei, Pablo, todos os dias pode ser carrossel, pode ser Reels? Pode. Aquilo que eu falei, eu não tenho testado Reels esses dias, mas eu estou pensando em voltar, vou ver só uma formulazinha. Vou conversar com um mentorado meu, que ele é especialista em anúncios, anúncios principalmente Black, então o cara entende bastante sobre prender a atenção. Eu vou ter uma conversa com ele rápida sobre alguns elementos de gatilho, sobre o famoso 3 segundos de vídeo. Eu vou tentar bolar aqui alguma estratégiazinha mais simples de produção de conteúdo para comparar, ver o que é mais interessante. Sobre carrossel, eu não faço isso todos os dias, tá? Tem dias aí que eu não estou produzindo conteúdo, é meio que proposital mesmo, que é para manter o ritmo, para poder comparar. Tem conteúdo que não é interessante se ter, enfim, tem toda essa questão. Por último, e não menos importante, eu especificamente, eu vou testar, tá? Enquanto eu gravo, rotina semanal no YouTube. O que você pode fazer? Você pode criar também, caso queira, rotinas específicas para cada setor. Então, por exemplo, o Story. Eu tenho um protocolo para o Story que eu acabei de dizer. Sempre eu trago um conteúdo de alcance. Pablo, o que é esse conteúdo de alcance? Para vocês entenderem. Conteúdo de alcance é quando eu pego alguma coisa do meu cotidiano e acrescento uma coisa levemente técnica no processo e tento gerar engajamento também com as pessoas. Por quê? Porque isso faz todo um processo de conexão, de venda indireta. As pessoas vão curtir, vão comentar sobre isso, tá? Então, às vezes eu posso trazer uma pitada de mais polêmica, menos polêmica. Vai depender muito do seu estilo, tá? Da sua pegada, como é que funciona. Então, sempre pela manhã esse vai ser o objetivo. E aí o que é que eu faço? Meu segundo post é só 4 horas ou 6 horas depois. Tem todo um porquê que não dá tempo de falar aqui. E aí eu vou e faço a segunda história agora com uma coisa um pouco mais técnica e tudo mais. Então existe todo um processo. Sim, também nada impede que o primeiro história também já seja técnico. Ou já seja uma oferta, né? Então existe um protocolo. Eu já tenho um protocolo no Story. Eu tenho um protocolo no carrossel. Qual é o padrão do meu carrossel? Ele sempre segue um padrão de 7 ou 8 cards. Pronto. Primeiro card sempre é para chamar a atenção. O segundo card é quase igual ao primeiro, já que o Instagram tem muito disso de repetir, né? De às vezes mostrar o primeiro para alguma. Por exemplo, mostra o primeiro para mim, eu não interagi. Horas depois eu entro no Instagram de novo, ele mostra agora não a capa, mostra o segundo para mim. Mostra às vezes até o terceiro.
Então tem toda uma estratégia, tem uma rotina para o carrossel, existe uma rotina para o YouTube. Para cada um eu posso, mesmo que eu produza o conteúdo, eu posso ter alguma rotina específica relacionada à quantidade de postagem, algum estilo específico para fazer isso. O horário de postagem nunca é exatamente o mesmo, muda um pouco. O YouTube eu tenho seguido um padrão por volta das 12h15 da manhã, da tarde, né, no caso. Às 12h15 postar. O Story sempre uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer no meu dia. Tem dia que eu me acordo mais tarde, tem dia que eu me acordo mais cedo. Isso vai variar um pouquinho o horário por conta disso. E-mail deveria ser pela manhã, mas como eu estou atropelando tudo, então não está acontecendo como deveria, mas deveria ser pela manhã, tá? Enfim. E a rotina semanal do YouTube é um teste que eu vou começar a fazer. Eu percebi que eu precisava de uma rotina, de um protocolo mais pronto. Eu vou até copiar e colar aqui para ficar mais fácil. Qual foi a rotina que eu decidi testar nos próximos dias? Vou deixar aqui até para vocês. Então, ó, eu acabei de pegar lá do Notion, por isso que veio com os dois asteriscos aqui, né? E os dois asteriscos para o Notion é negrito. Deixar organizado aqui só para explicar qual foi a minha ideia. Bom, é uma questão de teste, tá? Como eu posto de segunda a sexta aqui no YouTube, então na segunda-feira eu vou voltar com minhas lives. É um tipo de masterclass, é um conteúdo um pouco mais denso, enfim, mais que envolva interação com o pessoal e pitch no final. Vou fazer pitch no final, um pitch mais agressivo mesmo, mais direto. Terça-feira, vídeo de 20 minutos, estilo esse que eu estou fazendo aqui, que já vem em 30. Né? Quarta-feira, é um vídeo de 8 minutos, estilo how to do. O como faz tal coisa. Como é que eu faço tal coisa? Tá? Por exemplo, como é que eu instalo? É tudo problema do meu público. Olha, como é que eu instalo da melhor forma possível o pixel na minha página de vendas? Como é que eu crio tal coisa? Olha, como é que eu... São vídeos curtos, bem direto ao ponto mesmo, com o objetivo único e exclusivamente de ensinar algo pontual. É um tipo de gotas, drops, né? Drops de conteúdo, how to do. Aí na quinta eu volto a repetir essa pegada minha de 20 minutos. E na sexta eu trago mais uma vez algum how to do. Por que eu estou fazendo isso? Ultimamente eu só tenho feito vídeos mais longos, que misturam conteúdos conceituais com explicação, com how to do, né? Feito esse. Só que eu tenho percebido que não tem tido alteração em que sentido? Tem se mantido um padrão de visualizações e de não mais do que visualização, principalmente de horas assistidas, que é sempre um dos objetivos. E também houve uma redução em vendas de alguns produtos. E por quê? Porque um tempo atrás eu produzi alguns vídeos estilo how to do, mesmo que foi um pouco mais longo, mais how to do, mais raiz, e a partir deles foi que saíram algumas vendas de alguns produtos. Né? Não da mentoria em si, mas de outros produtos mais baratinhos e tudo. Então, como eu quero monetizar, eu quero tirar daqui do YouTube o máximo possível, então por isso que eu estou de olho nesse teste e para confirmar se de fato se esses drops, né, esse how to do aqui, de como fazer algo, ele realmente vai atrair as pessoas para esses cursos low ticket meu, né? Então eu vou analisar. Então por isso que eu vou testar de forma igualitária. 2 dias na semana, 2 dias de um jeito, para manter, né, a minha essência. Acredite ou não, um vídeo de 8 minutos é muito mais trabalhoso para mim do que um de 20. O de 20 minutos, ou de 30, 40, sei lá quanto tempo. Estou até encerrando aqui isso agora. Eu acho, ele flui mais, eu não vejo problema em falar, tá? Porque eu sempre tive facilidade em conversar. Mesmo que tenha um roteiro e tudo mais, então eu não vejo problema. Já quando é um vídeo de 8 minutos, eu tenho um problema sério em resumir. Né? Eu quero falar tudo em pouco tempo. Então, mas eu preciso só pegar um pedacinho da coisa toda e falar sobre isso. Um exemplo de how to do.
eu posso pegar carrossel. Olha, como é que eu faço meu carrossel? Tá aqui, ó. Meu carrossel é feito assim, tal, tal, tá aqui pronto. Olha, olha, como é que eu gravo? Qual é a lógica de usar áudio nos grupos? Olha, a lógica de usar áudio nos grupos é essa e eu faço dessa forma. Pá. Então isso é um how to do. Então eu preciso pegar alguma coisa bem específica. Aí, observação. Você percebeu que por isso eu tenho como ter conteúdos infinitos? Se ligou? Então, por exemplo, esse tema de hoje, olha a quantidade de coisa que eu falei. Então eu posso pegar algo bem específico e falar sobre ele. Por exemplo, eu posso passar a ter um vídeo longo só sobre isso aqui. Onde é melhor produzir conteúdo? YouTube, Instagram, TikTok. Então eu posso falar sobre cada uma das características desses lugares aqui e baseado na sua característica onde é que é melhor. Eu posso passar 20, 30 minutos só nesse item aqui. Então, por isso que eu chamo de conteúdo infinito. Tem como ter. Inclusive, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, conteúdo infinito. Encerrando, então esse é meu protocolo hoje no YouTube. Eu falei rapidamente como é meu protocolo no Story, né? E enfim, então basicamente é isso que eu tinha para trazer para você. Lembra sempre de curtir, comentar, compartilhar e se interessar também pela minha mentoria Nexus, se quer me ajuda a montar o teu protocolo, me ajuda para vender os teus produtos da forma certa. Aqui abaixo tem um link da mentoria Nexus, onde você vai saber mais informação e, evidentemente, vir aqui e se bora para a turma. Então é isso, valeu, grande abraço, agora sim, fui.